aqui, porque hoje o senhor está completando 40 Não, hoje, esse mês, mês. dia 29, fui ordenado na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, 29 de junho de 1969. Então agora, dia 29, eu completo 48 anos de ordenação ministerial. Puxa, você já é jubilado. Ô, reverendo, mas o senhor estudou fora do Brasil, né? Não foi Argentina? Eu estudei. Por que você estudou eu comecei em Campinas, em 1965. Depois, em função daquele momento mais difícil que a igreja viveu na época da ditadura militar, e o seminário de Campinas também acabou sofrendo um pouco as consequências da questão, porque aquele momento de uma grande efervescência política, do repensar da sociedade, diversos aspectos da sociedade, a igreja também sofreu. Passou por aquele momento. O reflexo do momento, né? do momento histórico. E né? os estudantes do seminário também participaram muito daquele momento de uma maneira muito dinâmica. Dos questionamentos da época. E você foi estudar em Argentina? Eu fui estudar porque em 66, a crise do seminário de Campinas foi em 1966, quando nós percebemos. Eu percebi que o ano de 67 ia ficar difícil. Eu mesmo tomei a iniciativa de entrar em contato com o seminário unido lá de Buenos Aires, chamava Faculdade Evangélica de Teologia. Eu entrei em contato com o diretor, o Dr. Hermíguez Bonino, e eu solicitando uma bolsa de estudo, algumas bolsas de estudo. Eram 8 alunos que queriam ir para lá. E por bênção de Deus, a gente recebeu a resposta positiva que nós podíamos ir para Buenos Aires, que eles iam acolher a gente lá. Vocês foram 8? Não, a resposta veio positivo para 8, mas nós acabamos indo no número menor. Fui eu, o reverendo o Clodomir Monteiro da Silva, que hoje foi pastor e professor. Né? Ele é professor de antropologia na Universidade Federal do Acre. Do Acre, eu conheço. Rio Branco. E mais quem? Ele, o Javan. O Javan era um moço de Passaquato. Javan Osias Laurindo. O Eleni é do Triângulo Mineiro, parece que ele era de Araguari, se não me engano, uma coisa assim. E desses aí, quando nós terminamos o curso em 1968, aí nós voltamos para o Brasil, o presbitério recebeu o nosso trabalho de tese, de exegese, nós fomos ordenados, eu e o Clodomir fomos ordenados. Agora os outros, o Eleni não sendo ordenado. Né? Reverendo, qual que foi o seu primeiro pastorado? Primeiro pastorado foi Monte Santo. Monte Santo. E hoje você está pastoreando também. Eu continuo lá porque o pastor Paulo está lá, e a gente é muito amigo e eu vou lá umas 6 vezes por mês, mais ou menos. Que coisa Dia boa. de semana e uns 2 domingos por mês. Que coisa. E outras igrejas que você pastoreou? Bom, aí em Cássia eu fiquei 10 anos. Depois de Monte Santo foi um pastorado curto, eu fiquei em 69, só em 1969. Aí o presbitério me transferiu para Cássia, onde eu fiquei 10 anos. Aí em Cássia eu aliei o ministério ao magistério, foi em Cássia que eu comecei a lecionar. E você fez o curso de... Eu fiz um curso de complementação filosófica lá em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Eu, o reverendo Carlos e o reverendo Clodomir, nós 3 estamos juntos. Que coisa boa. A gente saía de um ônibus de Ribeirão Preto, encontrávamos em Ribeirão Preto, íamos para São Paulo. São Paulo a gente ia lá para Mogi das Cruzes, ficava um dia inteiro em Mogi das Cruzes. Isso uma vez por mês. Foi um período muito promissor, porque a igreja tinha dificuldade no sustento, né? Tinha. E o pastor era um voluntário dedicado que trabalhava também fora, né? E até que eu nunca me arrependo de ter entrado pela
pelo caminho do Do magistério. magistério. Porque eu acho que, para mim, magistério e ministério são duas coisas muito próximas, né? Tudo está relacionado Da mesma ao vertente, ensino, né? à docência, né? É. E aí, então, para mim foi muito bom, porque eu acabei ficando mais conhecido aqui em Paraíso, na região, por conta do trabalho com o professor. Professor de História. Professor de História. Aí depois eu fiz 2 concursos, né? Fiz um concurso para ser professor de 2º grau, fui aprovado nesse concurso. Depois eu fiz um outro concurso para ter outro cargo no estado mesmo, fui aprovado também. E acabei aposentando há uns 8 anos atrás. Como professor. Como professor. É uma coisa boa, reverendo, é um trabalho muito grande. Esse trabalho, nós estamos aqui em frente a uma igreja antiga aqui de São Sebastião do Paraíso, né? E essa igreja aqui tem uma praça aqui na frente, é característica das cidades mineiras e as cidades antigas, mais antigas do nosso país, a igreja, a praça e o cemitério. E o cemitério é ali pertinho, né? O cemitério está ali, na frente, uma quadra. Aqui só tem esse cemitério ou não? Só esse. Só esse cemitério grande. A cidade de São Sebastião do Paraíso é uma cidade grande, bonita, né? É uma cidade que cresceu muito, sabe? Quando eu cheguei aqui em 1983, muitos bairros não existiam, né? A cidade foi expandindo e hoje é uma cidade que tem, por exemplo, área educacional, tem faculdade de Direito, tem faculdade de Filosofia, com curso de História, curso de Educação Física, Psicologia. Que coisa boa. E tem o curso superior de Contabilidade, curso superior de Administração. A população gira mais ou menos em quantos mil? A população hoje está em torno de 60 mil na zona urbana e creio que em tudo deve dar em torno de 70 mil, 75 mil. Vou fazer uma pergunta para você boa agora, viu? Aqui é próximo a Jacuí. Jacuí é o município mais antigo dessa região? O Jacuí, inclusive, Minas Gerais pertenceu a Jacuí, né? Jacuí foi capital de Minas Gerais por pouco tempo, mas foi. Um dia, curiosamente, né? Um dia. Então, essa história é muito interessante. Aqui próximo é uma cidade que é Jacuí, e ela tem uma outra característica, o reverendo deve conhecer, sobre a Casa da Moeda, né? A primeira Casa da Moeda do Brasil, ela era aqui em Jacuí, né? Jacuí, É uma região que ficou um pouco isolada por causa do... Porque não tinha asfalto, né? Não tinha asfalto e o acesso tornou-se mais difícil. Agora em função do desenvolvimento da cafeicultura, né? Então ali, por exemplo, Jacuí, Nova Resende, Bom Jesus da Penha, Guaxupé, São Pedro União, as cidades são todas interligadas por asfalto, né? Então, tudo interligado. Facilitou tudo em função do desenvolvimento da cafeicultura. Agora, Passos e São Sebastião do Paraíso, qual que é mais antiga? Paraíso. Paraíso? Paraíso é antigo. Paraíso tem 150. O evangelho da igreja presbiteriana começou aqui em São Sebastião do Paraíso. E aqui foi hospedado Supremo Concílio. Supremo Concílio, 1924 ou 26? Me parece que foi 26, 1926. E isso se deu muito em funcionamento daquilo que eu falei no início, né? Que aqui Paraíso foi uma espécie de subsede da Missão Oeste do Brasil, né? Missão presbiteriana, que veio atuar aqui, por exemplo, o reverendo João Boyle. Certo. O João Boyle começou aqui em Cajuru, né? Ele chegou em Cajuru e queria iniciar o trabalho. Ele não conhecia nenhuma pessoa em Cajuru. Aí ele perguntou na cidade, tem alguma família evangélica presbiteriana aqui? Não tem, ninguém conhecia nenhuma família. Aí ele pensou, como que eu faço? Aí de repente ele resolveu, tem alguma família de maçom aqui? Isso tem, família de maçom tem. Ali tem a família Riso. A família Riso, o chefe da família, o nome agora do chefe da família, do pai do reverendo Miguel Riso, eu me esqueci. Ele é maçom.
Aí o reverendo John Boyle bateu a porta da casa dele. E, ó, eu sou pastor, ministro presbiteriano, missionário, eu queria fazer uma reunião aqui, um culto, e eu não tenho onde fazer. O senhor pode, alguém da sua amizade aí que pode me acolher para a gente reunir hoje à noite? Aí, perfeitamente, pode fazer na minha casa. Eu vou abrir a minha casa para o senhor, missionário. Aí abriu a casa, chamou os vizinhos, chamou as pessoas da amizade dele. Foi feito o primeiro culto na casa deste senhor, que era o pai do menino Miguel Riso. Que tornou-se o grande... Tornou-se o príncipe dos pregadores brasileiros. Da Igreja Presbiteriana. Da Igreja Unida. O reverendo Miguel Riso, ele foi alcançado nessa região e ele ficou trabalhando aqui nessa região também como pastor. Porque eu me lembro de um lance, quando o presbitério de Ribeirão Preto, não sei se é o de Ribeirão Preto, quando eles... o reverendo Joaquim Machado era pastor em Passos. Era. E eles fizeram uma mudança, uma transferência do reverendo Joaquim Machado para Cabo Verde. E o reverendo Miguel Riso estava participando dessa reunião e estava atento ao assunto, mas ele sempre tinha um lado de humor nas decisões dele, um grande comunicador, né? E no dia que eles escalaram e veio o relatório que o reverendo Joaquim Machado ia para Cabo Verde, ele levantou a mão, pediu a palavra e falou assim: o que eu sei é que Cabo Verde não firma em Machado. E não é que o reverendo Joaquim foi para Cabo Verde e ficou, acho que uns 19 anos lá, né? Eu conheci o reverendo Miguel Riso. Reverendo Miguel Riso. Foi uma pessoa muito importante para a igreja, né? Um grande escritor, né? Conferencista, teve várias vezes em Franca. Pregador de primeiríssima qualidade. O que eu sei é que Cabo Verde não firma, né? O Machado depois que murcha, né? Mas foi muito interessante. Ô reverendo, mas que coisa boa conhecer e saber dessa história. Passos teve uma presença muito forte também com o reverendo Samuel Gamo, que veio até Piuí, não foi ou não? Foi. A Passos inicialmente era o reverendo Eduardo Lane que ia a Passos, né? Porque a importância do reverendo Eduardo Lane para a região foi muito grande, mesmo porque ele morou aqui em Paraíso mais de 10 anos. Ele morou aqui de 1922 a 1921 a 1931. Quando aí ele saiu da região e foi na direção de Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, né? E acabou fundando o Instituto Bíblico, que tem o nome dele lá em Patrocínio. Patrocínio Paulista. Interessante. Olha como que é interessante. Ele foi na direção de Ribeirão Preto, Jaboticabal, atingiu o Triângulo Mineiro e depois foi até Goiás. Né? Aí essa leva de pregação do Evangelho atinge Goiás também, né? Partindo daqui. Porque toda essa região da Mogiana, aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Por que o nosso sino foi batizado com o nome de sino da Mogiana? Até por uma bênção de Deus, eu digo assim, o nome do sino da Mogiana fui eu que acabei dando, porque quando estava reunido para criar o sino, que nome que nós vamos dar? Aí eu pensei, já vários nomes foram sugeridos, aí eu lembro sino da Mogiana. Aí o plenário aceitou a minha opinião e acabou prevalecendo o nome de Sino da Mogiana por causa da história que eu conhecia, né, da pregação do Evangelho nessa região. E a sigla ficou sim, né? Ficou sim, ficou muito interessante. Interessante, sim. Né? Agora, a região aqui, então, como uma espécie de subsede da Missão Oeste do Brasil, por exemplo, o reverendo Roberto Dali Daffin, missionário Daffin, morou aqui em Paraíso. O reverendo André Jansen, era dinamarquês, missionário, também morou aqui em São Sebastião do Paraíso. João Boyle não chegou a morar aqui, mas esteve várias vezes em São Sebastião do Paraíso pregando o Evangelho aqui. E aí, então, de Paraíso, eles iam para Monte Santo, né? Altinópolis, Batatais, né? Essa aí região. eles faziam. E Franca.
E Franca também. O Franca. início da igreja presbiteriana foi assistido pelo reverendo Davi. E aí na direção de Cássia, Passos, né? Passos, São João do Glória, toda essa região aí foi um trabalho missionário, um trabalho importante dessa época. E interessante, por exemplo, a igreja de Paraíso, só uma curiosidade, foi tão importante, dinâmico o trabalho aqui em Paraíso, que em 1926, a igreja de Paraíso tinha 400 alunos matriculados na escola dominical. O reverendo Eduardo Lerner reunia a sessão era o conselho da igreja. Certo. Eles chamavam o conselho da igreja de sessão. Então reunia a sessão uma vez por semana, fazia 4 reuniões por mês. Não era reunião para resolver questões administrativas. Resolvia algumas questões administrativas, mas a essência da reunião era examinar candidato à profissão de fé. Uma reunião por semana, 4 por mês, para examinar candidato à profissão de fé. Agora você imagina como que estava o crescimento da igreja. Por isso que a igreja chegou a ter aqui em Paraíso, nessa época, 400 alunos matriculados na escola. Porque tinha muitos pontos de pregação, né? E muitos voluntários. A pessoa aceitava o evangelho, já recebia instrução e havia havia um desejo da pessoa, né? Aquela alegria de trazer os parentes, os amigos para a igreja. E aqui também era uma região bem rural, né? Quem conhece a história, como o reverendo fala, aqui, sabe que a igreja dava um status para a comunidade, né? Era um lugar de encontro, de trocar ideias, de dar apoio para famílias, né? O trabalho que a gente tem que realçar aqui, pastor, é o trabalho da SAF, né? Que coisa impressionante, né? Das mulheres. A presença da mulher na igreja hoje sempre, vamos dizer, né? Foi muito importante, né? Que as mulheres são ativas e às vezes eu falo assim, a gente vai numa igreja pequena. Às vezes nessa igreja pequena você não encontra uma UPH organizada, mas SAF tem. A SAF tem. A SAF está presente em todas as pequenas congregações, nas grandes igrejas, a SAF está presente, ativa. A SAF e outra coisa também que dava muito apoio era o MP, né? Também, a mocidade. A mocidade naquela... É interessante que havia até uma certa disputa, assim, no bom sentido, né? Para ser presidente da federação. Os jovens queriam muito ser presidente da federação. Aqui na região, por exemplo, as igrejas maiores aqui eram Passos, Franca, né? Altinópolis, Casabranca, na época, isso aqui pertenceu ao presbitério São João da Boa Vista, né? Depois o presbitério de Ribeirão Preto. E, por exemplo, o reverendo Elias Abraão foi um grande líder da mocidade aqui na região. O Luiz Moricoche, que é